Salve, chapeleiro! Estamos aqui em mais uma semana para gravar mais uma resenha. Depois de muito tempo, estou aqui hoje com o André. Salve, rapaziada. Estou aqui hoje com o Edu. Salve. E depois dessas férias, não sei se foi férias, foi folga, a gente vai voltar com tudo para falar de Copa do Brasil e Libertadores. Vou começar com você, Edu. Você gostou desse sorteio da Copa do Brasil? Você achou que foi justo? Confrontos iguais? Sempre na perspectiva do seu time. Cara, acho que foi bem equilibrado os confrontos. Eu acho que todo mundo que passou, acho que passou com os méritos. Eu acho que o time mais fraco desse confronto é o Grêmio, de todos. O Grêmio é o time mais fraco, tá com uma fase muito má. Os confrontos eu acho que estão bem equilibrados, apesar que nem eu falei, menos esse do Grêmio e do Flamengo, que eu acho que o Grêmio é muito superior. O Flamengo é muito superior ao Grêmio. O resto eu acho que vai dar. É bem imprevisível os confrontos. E você, André, o que você achou dos confrontos? Eu achei interessante, bem equilibrado. Compensação, tirando o Grêmio e o Flamengo, mas eu não acho impossível ainda. Assim, tudo bem que o Flamengo tem um time muito melhor, mas não é algo impossível, visto que o Grêmio está se reforçando. Mas não vai chegar ao nível do Flamengo, mas muito melhor que o sorteio das oitavas, que só teve jogo ruim. Jogo ruim não, mas só teve jogo Fraco. que você imaginava que ia acontecer fraco. Não teve nem duelo grande. Que O isso, máximo Vascão e foi. São Paulo. Então, o Que máximo foi isso? Vasco e São Paulo, mas o Vasco tá na Série B, não tá com um time bom. A gente já esperava que o São Paulo ia ganhar. Mas no restante, tudo duelo já meio. Eu tô com você. Eu achei que esse sorteio deu 3 jogos excelentes. Eu acho que são 3 jogos muito iguais. E tem o jogo do Flamengo e Grêmio, que até domingo, né, que a gente tá gravando na segunda, o Flamengo tava imbatível. Tinha medo do Flamengo ter Renato Gaúcho, mas agora eu acho que tá mais acessível, né? Então vamos começar já com o jogo do Flamengo, Edu. O que você tem de expectativa desse reencontro de Renato Gaúcho com o Grêmio? Vai rolar leilões de técnico? Eu acho que sim, acho que o Flamengo é muito superior, como eu falei, ao Grêmio antes. Grêmio contratou o Douglas Costa, Rafinha, fez um monte de contratação, mas continua mal. Todo mundo do Grêmio tá mal praticamente. Diego Souza, Jean-Pierre, Ferreirinha, todo mundo em uma fase. E o time do Grêmio, todo mundo tá conseguindo jogar. Tá até brigando rebaixar, tá com 7 pontos, se eu não me engano. Isso, 7 pontos com a vitória parcial de Tá, agora. Deve acabar jogando a Chapecoense, vai a 10. é, tá com 7 pontos. O time do Flamengo é um time muito bom, forte. Os jogadores também estão em alta, Gabigol, Bruno Henrique está voltando a jogar muito bem, Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo passa com tranquilidade, porque o Grêmio realmente está muito mal. André, você concorda comigo, com o Edu, que esse é o confronto mais com dois times em patamares diferentes, já que o Edu falou do Bruno Henrique, essa frase dele? Também acho que o Flamengo hoje é muito superior ao do Grêmio. Mas nada é impossível. Eu acho que o Flamengo passa com tranquilidade, mas nada é impossível. Mas eu creio, mesmo assim, por mais que ainda tenha vários dias para se passar, talvez o Grêmio consiga uma recuperação, o Flamengo caia. Mas hoje, eu acho que isso não vai acontecer, mas eu acho que hoje o Flamengo passa do Grêmio com tranquilidade. Então, até o jogo de domingo, até o 4-0 contra o Inter, eu tinha certeza que o Flamengo ia passar o trator e ganhar de goleada nos 2 jogos, né? Eu ainda acho que o Flamengo ganha com muita tranquilidade e que o Grêmio realmente está sendo uma grande decepção esse ano, né, Edu? Contratou Rafinha, contratou Douglas Costa. Parecia que o time ia engatar para ir, talvez até brigar por título, mas está decepcionando todo mundo na zona do rebaixamento, né? Sim, eu vi no início da temporada falando que ia disputar esse ano era Grêmio, Atlético e Palmeiras, as principais forças, e o Grêmio decepcionou, tá indo muito mal. E o Flamengo teve aquela fase ruim com o Rogério Ceni, mas agora com o Renato Gaúcho acho que melhorou. E eu, apesar de não achar que é somente técnico que faz a diferença, porque eu acho que nenhum time melhora de um dia para o outro, que aconteceu com o Flamengo, mas o time está jogando muito bem agora. Ô, André, no início da temporada a gente tem uma expectativa muito grande com o Grêmio, né? Anuncia Rafinha, que estava voando no Flamengo, né? Que foi para a Europa, deu uma caída, mas a gente ainda tinha na memória aquele Rafinha de 2019. Anunciou o Douglas Costa, que foi titular de Copa, estava jogando bem na Copa de 2018, que era outro dia, e é irreconhecível o time do Grêmio, né? Reconhecível não, né? Que esse ano eles não jogaram nada, né? Mas talvez tenha reforços aí, mais reforços, vendo o Wallace, né? Que hoje atua pelo Bayer Leverkusen.
possa vir. O Borja, que é um jogador, por mais que tenha suas falhas no Palmeiras, Fez gol hoje, jogou tá? muito bem na Colômbia. Fez Não, gol Borra hoje, é né? ruim, cara. Não tem o que falar. Borra é ruim. Borja, rei O da Borja América, jogou, cara. Um dos Borja é ídolos ruim, do né? Brasil. O Borja tava jogando muito na Colômbia antes de vir pro Grêmio, então eu acho que posso recuperar o futebol dele dentro do Grêmio, onde eu creio que ele vai ter várias oportunidades. Mas realmente, o Grêmio não tá jogando um bom futebol. Por mais que tenha peças, talvez o Filipão, com sua experiência, consiga resolver isso. Mas tem que esperar o passar do tempo. Não tem muito como fazer na previsão, talvez dê certo, talvez não dê certo. Mas se não ganhar da Chapecoense também, né? Pelo amor de Deus. Grande frase, e realmente, se o time do Grêmio, que é um time que a gente pensava que ia brigar por alguma competição, no mínimo, a gente viu nos últimos anos o Grêmio indo para a Libertadores, indo em fases mais avançadas da Copa do Brasil, se falar alguém de 2018, que o Grêmio está na zona de rebaixamento, jogando um confronto direto com o Chapecoense, o torcedor não ia acreditar, porque tem que ganhar esses jogos bobos, porque já está sendo quase metade do campeonato e o Grêmio, não sei se vai cair, mas muito time que caiu estava em situação muito melhor que a do Grêmio nesse momento do campeonato. E o vencedor desse jogo, de Flamengo contra Grêmio, pega o vencedor de Atlético Paranaense contra Santos. O jogo que, na minha opinião, acho que é o mais parelho dessa fase. Edu, você concorda comigo? O que você espera para esse confronto? Concordo com você. Ambos são times que eu acho que não estão no primeiro escalão do Campeonato Brasileiro, dos times brasileiros, mas são times que sempre jogam um futebol razoável, são bem constantes, nunca jogam, acho que, um futebol de brilhar os olhos, mas sempre jogam um futebol, eu acho que na média. O Atlético Paranaense está vindo muito bem agora, mas só que caiu no Pablo Gol. O Pablo Gol acabou completamente com as estruturas do Atlético Paranaense. E agora, não sei, depois dessa balada, eles vão conseguir continuar o ritmo. E o Santos, com o Diniz, vai indo bem. Eu que, mesmo quando ele estava no São Paulo, sempre gostei de Diniz, sempre elogiei ele aqui, sempre achei ele um bom técnico. E aí está fazendo um bom trabalho com o Santos, que perdeu muitas peças do elenco do ano passado, que chegou à final da Libertadores. Mesmo assim, está conseguindo fazer várias partidas, um Campeonato Brasileiro digno, e está na semifinal agora, não, nas quartas da Copa do Brasil, o que já é grande coisa. E tendo muito chance de ir para a semifinal, né? Sim, dá muitas chances. Que Atlético Paranaense, eu acho que talvez seja, depois do Grêmio, mais fraco, eu acho, dos times. Então, eu já discordo de você. Eu acho que depois do Grêmio, acho que o mais fraco é o Santos, porque é um time que a gente vê que aposta muito na base. Os grandes jogadores, como é o caso do Marinho, principalmente, a principal estrela, não está jogando o mesmo que jogou a temporada passada, que já era um time muito dependente do Marinho. E agora a situação, eu acho que eu vejo um pouquinho de favoritismo para o Cap, André. Você vem comigo ou você está com o Edu? Também acho, mas eu discordo de uma coisa que você trouxe para mim. O Grêmio vem sendo o pior time, mas o segundo pior time é o Fluminense, que vai pior, assim, atuando, mostrando futebol, é o time do Fluminense. Que foi, Edu? Pô, é sério, pô. É sério, sim. Sério. O cara tá fazendo uma anti-zica aqui, não acreditei nele. Ele está Em fazendo uma questão, em anti-zica questão de aqui. resultado, o time do Fluminense não tá ruim. Mas eu vejo muito Exatamente. torcedor do Fluminense falando que o time do Roger consegue render muito mais que ele tá jogando agora. Não é um Meu time, parceiro. não é um Não, time parceiro. cheio de estrelas, não é o melhor elenco do Brasil, mas se eu falasse para você, André, no início do ano, que o Fluminense ia estar nas quartas de final da Libertadores, nas quartas de final da Copa do Brasil e tendo chance de estar na semifinal das duas competições, você achar ótimo. Então não importa se está Não. jogando bem, se está jogando mal, importa é o resultado. Mas é claro que tem Já muito a melhorar. imaginava isso. Já imaginava isso, Já porque imaginava assim. Já imaginava. Não, eu não, já não. O imaginava. André tá falando muita. Não, o cara tá, Cara, eu já imaginava. A tá gente tem um, alucinado, um cara. elenco, não os melhores, mas bem completo. E que ano passado a gente fez um ótimo campeonato brasileiro, com um elenco muito pior, né? Então, e não saiu nenhuma peça importante naquele time que a gente ficou em quinto lugar, quase pegamos o G4, foi por muito pouco de ir pelo G4 de São Paulo. Então, o time não vem apresentando futebol, o time era muito pior e tinha um futebol muito melhor.
e, e pensar que a gente podia manter o mesmo técnico, né? Que era o Marcão, e podia estar desenvolvendo o ritmo, tá jogando tão bem quanto aquele, ou jogando até melhor. Então, desanima muito para mim o Fluminense. O Fluminense é o time mais, assim, depois do Grêmio, acho que para mim é o que tá mais sofrendo. Mas eu não acho impossível ele passar. Mas daqui a pouco chega no jogo. Falando do Atlético do Santos, eu acho que é um jogo bem equilibrado, sim. Um jogo. O Atlético está surpreendendo muito no Campeonato Brasileiro. E o Santos, que tem mais estrelas, vamos dizer assim, né? O Marinho é o maior exemplo deles, o João Paulo, né? João Paulo, que é o goleiro deles, é um ótimo goleiro. Era uma grande fase, deu para ver contra o Corinthians, como ele jogou bem. Então, acho que vai ser um duelo bem disputado. É bem difícil apontar um favorito, mas eu queria realmente ser Atlético Paranaense. Mas se fosse para apostar em um, eu vou apostar no Santos, porque não gosto do Atlético Paranaense. Eu não sei, é realmente um jogo muito parelho. Eu concordo com você que não dava para ter tirado o Marcão. O que o Marcão fez com aquele elenco fraco, comparado com os concorrentes do Fluminense, estava muito acima da média, mas eu acho que hoje o time do Atlético Paranaense, a estrutura do CAP e o técnico Antônio Oliveira, que eu não sei se é tão bom quanto o Diniz, mas tem ótimas ideias, eu acho que o Atlético Paranaense é um pouquinho favorito. Você vai de Santos também, né, Edu? Só para fechar aqui esse jogo? Eu vou de Santos. Então aqui eu acho o primeiro que vai ter respostas divididas, e eu acho que talvez não. Tem mais um que eu acho que vai ter respostas divididas, que é o jogo de São Paulo e Fortaleza. E eu vou começar com o torcedor Eduardo Lima. Quais são suas expectativas para o duelo de tricolores? Eu acho que Fortaleza, a gente deu muita azar de pegar o Fortaleza nessa fase, que para mim é a melhor fase da história do clube, provavelmente. Tá indo muito bem. Tá vice-colocado, ou não, tá em terceiro colocado no Terceiro. Brasileirão, apenas 4 pontos abaixo do líder, tá Quem que é o jogando muito líder? bem. Você pode falar quem que é o líder, por favor? Atlético Mineiro. Aí Mas que ano passado, André, você lembra o que aconteceu? Quem era o líder nesse mesmo momento? Atlético Mineiro. E o que aconteceu, André? Pode me dizer o que aconteceu? Flamengo ganhou o campeonato. Mas nós não tínhamos o incrível É. Hulk. Só para relembrar o que aconteceu, porque o cara tá ficando animado. Eu acho que o cara tem memória curta, não é possível. Mas voltando ao assunto, Fortaleza tá muito bem. Tá todo o time, apesar de não ter muitas estrelas, o time é muito organizado, tem muito entrosamento o time. Eu acho que não tem nenhum ponto fraco. Eu acho que todos os setores do Fortaleza são muito bem equilibrados. Com o Pikachu, por que ele parece jogando muito bem. Eu acho que eu nunca pensei que ia falar essa frase na minha vida. Mas realmente o Pikachu tá. Acho que seria. Quem vê ele no Vasco e quem vê ele em Fortaleza parece que nem o mesmo jogador. Mas o Fortaleza é meio que freguês São Paulo, mas só que não pode contar nisso, porque o Flamengo também quebrou meio que uma freguesia esse ano. São Paulo, eu acho que é um time que os 11 titulares são muito bons, os 11 principais é um ótimo time, eu diria um dos melhores agora do Brasil, mas o problema é o DM de São Paulo, que você não sabe se quem vai jogar, tem também muita indisciplina no São Paulo, com Rigoni e Benítez sendo expulsos dos jogos por indisciplina. Luciano também xingou lá no jogo contra o Palmeiras, e eu acho que eu não sei se vai tomar ou não alguma punição da CBF. Deve tomar, deve tomar. Ele e o Gabigol. Porque xingar o juiz, a gente sabe que não tolera, Mas estava pô. no camarote, ele estava dentro de campo, então não Mas sei. deu pra ouvir. Ele sabe que todo mundo ia ouvir, ginásio vazio, microfones captando tudo. Que nem você tá fazendo sua profissão e alguém te xingar. Não tem como. Eu acho que pega, no mínimo, 2 joguinhos. Luciano não sabe se vai jogar ainda não, que eu acho que o Luciano é o principal jogador, eu acho que ele já, em pouco tempo de clube, já fez muito pelo clube, muito bom jogador, eu realmente gosto muito do Luciano. E agora com o Rigoni, que também entrou jogando muito, eu acho que o São Paulo contratou muito bem mesmo, nessa jornada de transferências, com o Miranda também, a zaga está muito constante. Eu acho que o time de São Paulo tem todos os setores bons, com um meio de campo com o Luan, com Dani Alves, com o Reinaldo, que o Crespo agora está jogando um esquema de 3 zagueiros e colocou o Reinaldo e o Dani Alves para jogarem mais de alas, que eu acho que combina muito bem com a característica dos dois. A gente também vê o Luan jogando muito bem, eu acho que o Luan é uma ótima promessa, é liseiro,
que impressionantemente, para quem acompanhava o São Paulo antes, ele sempre se machucava. Ele é um dos únicos jogadores que ainda não se machucou na temporada, está fazendo vários jogos seguidos, está jogando muito bem. Ainda com o Benício no meio de campo, acho o time de São Paulo muito forte. Espero que não tenha nenhum desfalque e consiga jogar com tudo contra o Fortaleza. Eu não ia entrar no assunto, mas já que você tocou na ideia do Daniel Alves, que está realmente jogando muito bem na ala, o que você achou da atitude dele de falar que o São Paulo não entrega nada para ele, que ele foi merecido para a Olimpíada, da declaração polêmica que ele deu no fim de semana? Cara, eu acho que até em certo ponto ele tem partes. Eu acho que ele não soube diferenciar a diretoria de São Paulo do futebol, São Paulo Futebol Clube, que são coisas completamente diferentes. A diretoria do clube, eu acho que o São Paulo não faltou nenhuma vez com ele, a diretoria realmente faltou. E eu acho que essa diretoria do Júlio Casares nem tem muita culpa, porque nem foi eles que fizeram esse contrato absurdo e que o São Paulo não tinha condições financeiras de pagar. Então, acho que ele tá meio que. Aí provavelmente deve estar com raiva. Raiva não, mas decepcionado, que são muitos salários atrasados. Mas eu acho que ele está colocando a raiva dele ou a indignação dele em um lugar em pessoas ou numa instituição que não merecia isso. E eu acho que o principal erro foi ele ter falado isso publicamente, porque não tem menor, para mim, tem menor cabimento ele falar isso em público depois de uma Olimpíada. Eu acho que ninguém estava mais ligando para isso desde que ele jogasse o jogo do Palmeiras. Ele foi lá, relembrou a situação, causou uma puta polêmica e acho que foi completamente desnecessário poder ter falado com o Júlio Casares, com os diretores, com o Muricy. Eu acho que ficaria tudo mais fácil, mas ele foi lá quis fazer intriguinha, não sei se qual a intenção dele de falar isso pro UOL, mas acho que foi muita infantilidade dele. Então, André, antes de eu pedir sua opinião, vou ler o que ele falou. Abre aspas. Não acho que abandonei o São Paulo. Sou um atleta do mundo. O São Paulo muitas vezes falhou comigo. Assim como respeito o São Paulo, peço que me respeitem. Tudo que faço não está ao alcance do que fazem por mim. Eu achei, só complementando sua opinião, Edu, que ele pode ter toda a indignação do mundo contra o São Paulo. São 5 meses, se não me engano, salário atrasado, o salário dele é muito alto, e ele sabe que se ele jogasse em qualquer lugar do mundo, principalmente na Europa, esse salário estaria em dia. Mas não tem a menor necessidade dele falar isso em público, né, André? Acaba manchando a relação que ele tem com a diretoria, ainda mais publicamente. Ele sabe que é uma coisa tão fina, né? É muito fácil de romper essa linha. Eu concordo, eu acho que ele errou nessa declaração. Ele pode até pensar isso, aí já vem da opinião dele, mas o Daniel Alves não precisava falar isso, principalmente publicamente. Mas, enfim, eu concordo com tudo que você falou, e com o que o Edu também falou. Mas falando do jogo, acho que vai ser um jogo muito equilibrado, talvez até o melhor jogo entre todos esses. Acho que provavelmente vai ser mesmo o melhor jogo entre os quatro. O Fortaleza vem prestando um ótimo futebol, de alto nível, disputando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Acho que vai dar um baita duelo. Eu também não consigo apontar um favorito. É muito difícil. Mas se fosse para ir de um, acho que eu vou de São Paulo mesmo. Eu acabei nem dando opinião sobre o jogo. O Fortaleza do Vojvoda está realmente muito espetacular esse ano, brigando nas cabeças do campeonato. Eu não sei se vai ter gás até o final do campeonato, mas o time é bonitinho, é entrosado, como você bem falou, Edu. É um time muito parelho em todas as partes do campo. O Vojvoda é um cara que eu acho que ele vai fazer mais história no clube que o Rogério Ceni. Sei que a Série B que o Rogério Ceni conquistou lá é histórica, mas se ele conseguir colocar o Fortaleza numa Libertadores, a gente sabe que vai ser uma coisa espetacular. E só pedindo sua opinião, Edu, você acha que dá São Paulo ou você acha que dá Fortaleza? Acho que da São Paulo, acho que eu tenho que acreditar no meu time. Eu acho que nem eu falei, se os 11 titulares forem sem falta, eu acho que é um time muito, muito forte. Rigoni está jogando muito bem, Benício está jogando muito bem. Eu acho que todos os jogadores dos 11 titulares de São Paulo, do Léo Pelé até o Lisieiro, que já tiveram uma fase, todos estão jogando muito bem. Eu acho que essa é a competição do Fortaleza. Eu acho que o Leão do PC
vai conseguir fazer o crime e passar pelo São Paulo, mas realmente eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada, vai ser o jogo mais bonito de se ver e o jogo mais parado. Eu tô com uma expectativa muito grande para esse jogo. E para os jogos de Fluminense e Atlético, André, quais são suas expectativas para o seu Flusão? Eu boto mais fé nesse jogo do que no da Libertadores, porque é o Cuca treinando o Atlético Mineiro. Mas eu acho que o Cuca é um bom treinador. O Cuca não está sendo um bom treinador para esse time do Atlético Mineiro. Talvez um técnico mais vencedor tinha que assumir o Atlético. Então, a minha... Vamos pensar assim. A minha esperança é que o Cuca faça algo muito de errado assim, e o Fluminense consiga ganhar. Eu boto mais esperança nesse jogo do que no da Libertadores. O Fluminense vem jogando futebol péssimo. 13º lugar do Brasileiro. Tudo bem, um jogo a menos e tal, mas atuação feia, treinador horrível. Mas com um time que vinha jogando bem. Não faz sentido, né? Você ganhar de 3-1 do River Plate, amassando eles, chegar no Brasileiro e agora tá perdendo para o América Mineiro. Não faz sentido nenhum. Todo respeito ao América Mineiro, todo mérito para eles, que eles ganharam a partida, mas não vai... Tudo bem que é futebol e tal, é fase, mas o Fluminense nunca teve uma boa fase com o Roger Machado. Para mim, ele vai ser demitido, sim, mas quando o Fluminense for eliminado dos 2 campeonatos, o que não está muito longe e que eu não duvido que vai acontecer nessas próximas semanas. Acho que o Atlético vai passar, mas eu boto muita fé no Fluminense, mesmo assim. Eu torço pro time, eu vou estar torcendo, eu vou ver os jogos, mas eu acho que eu tenho que ser mais realista aqui. Eu quero muito que o Fluminense ganhe, mas o time do Atlético tem ótimas peças, mas que vai perder algumas, né? Porque vai ter eliminatórias, né? Isso é um A gente ponto a vai ter destacar. Vai as ter a data eliminatórias e FIFA. muitos jogadores. Data FIFA, muitos jogadores do Atlético vão. Eu não duvido que até o Hulk vá, né? Mas acho que pelo Tite Tá não, merecendo. mas tá merecendo pelo que vem fazendo. E merecendo o quê, cara? É muito diferente você jogar futebol brasileiro e jogar porra de seleção. Nada a ver. Vai, Cara, futebol brasileiro torcedor vai. emocionado. Torcedor emocionado, cara. A gente Que lembra dele custa. da última Copa, o cara não fez absolutamente nada. Ele com o Fred fizeram uma Copa horrorosa e não merece mais chance, não. Tá velho já. Mas a Torcedor Copa é ano que emocionado. vem. A Copa é ano que vem, cara. Torcedor emocionado. Quem que é o melhor atacante do Brasil hoje pra você? No Brasil. Brasil, eu acho que é o Gabigol. É o Gabigol, Gabigol. E depois dele, vem quem? Monstro, né? Claro. Sei. Então, é eliminatórias, cara. E todo mundo sabe que o Brasil é classificado às eliminatórias. A gente é muito melhor que todos os outros times. Não custa nada levar o Hulk para jogar um joguinho. Por mim, não levava, porque vai prejudicar o meu time. Mas eu acho que, como futebol momento, levar só para testar ele. Não acho que vai para a Copa, mas só para testar. São 23 jogadores só para jogar 30 minutos de um jogo. Ruim ele não tá mal. Mal ele não tá nesse Campeonato Brasileiro. Não tá mal, cara, mas eu acho que já era esperado. Eu acho que ele fez o que o Douglas Costa e o Tyson não estão fazendo. Aí você tem um ponto, mas ele também veio de um nível muito melhor. Ele veio sem treinar na China. Não tô querendo justificar isso, mas acho que talvez possa ser o momento. Se for ter algum momento para ele ser testado, é agora, que a gente não sabe o futuro. E só antes de devolver a bola para você, André, você falou que o Fluminense perdeu o jogo para o América e que não pode realmente perder esse jogo, porque o América tem 16 milhões da folha salarial, do valor de mercado, então o Fluminense tem 63 milhões, então cabem vários Américas Mineiros dentro do Fluminense, então é preciso rever o que está acontecendo. O time do Fluminense vem jogando um mau futebol por causa do treinador. O treinador não é um bom treinador. É um treinador que já se mostrou um treinador covarde em qualquer tipo de jogo. Eu entendo você jogar recuado contra o Atlético Mineiro, eu entendo você jogar recuado no contra-ataque contra o Flamengo, contra o São Paulo, mas eu não entendo você jogar no fechadinho contra o Criciúma, fechadinho mal fechado ali, para fazer gol no contra-ataque contra o Criciúma, passar sufoco para passar deles. Porque a gente passou na sorte no Criciúma. Não fizemos um bom jogo no primeiro e no segundo. Tanto que no primeiro nós perdemos e o Cristiano ainda foi prejudicado pela arbitragem. Então o Fluminense não está me dando esperanças.
Mas como eu acho que tem Cuca do outro lado, nada é impossível. Você tocou muito no ponto do Cuca. O Cuca eu já critiquei muito ele. Hoje eu estou no processo mais de aceitar o Cuca Ball e deixar que o Cuca Ball me leve para a felicidade. Mas realmente é um encontro de dois técnicos muito contestados pela torcida, né, Edu? Tanto o Cuca quanto o Roger Machado poderiam estar rendendo mais o time, o que não está acontecendo. O Galo, mesmo estando na ponta do campeonato, estando na quarta de final da Libertadores, da Copa do Brasil, podia estar jogando futebol melhor, né, Edu? Eu acho que os dois times vencem, mas não convencem. Galo e Fluminense. Eu acho que o Galo fez. A última partida foi contra Juventude. quem mesmo? É o Juventude. Juventude. Ganhou a partida, mas acho que não convenceu. Fez uma partida bem apática. Fluminense também contra o Criciúma e agora contra o América Mineiro, apesar dos dois estarem nas competições bem. Fluminense na Libertadores Copa no Brasil. Atlético nas 3 competições. Eu acho que eles não convencem muito. Eu acho que Atlético Mineiro e Fluminense erraram na hora de contratar os técnicos. Eu acho que o Cuca, apesar de que nem o André falou, eu acho ele um bom técnico. Ele não combina com os jogadores e com o estilo que o Atlético Mineiro se propõe a jogar. Eu acho que os diretores fizeram uma contratação baseada só porque ele conseguiu levar o Santos para uma final de Libertadores. Não viram o estilo de jogo do Cuca, que eu acho que não combina, não tem nada a ver com o Atlético Mineiro e o Roger Machado, que eu acho que nem o André falou, podia ter ficado com o Marcão, mas eu acho que ele sempre fica como técnico interino. Eu acho que ele mesmo, que eu acho que se recusa a ficar no técnico do cargo de técnico, mas aí eu não sei muito a questão de diretoria, Marcão, mas eu realmente acho que se for uma decisão da diretoria, esse caso do Marcão também, eu acho que a diretoria errou. Sim, foi a diretoria, foi mais a diretoria. O Marcão, ele aceitou ser substituído pelo Roger, ele não viu problema, mas a diretoria que decidiu que o Roger ia treinar o Fluminense. Eu não sei, talvez o Marcão até esteja confortável nesse lugar de ser sempre assumindo como técnico interino, que ele sabe que é o emprego que ele vai ter por muito tempo. Talvez ele não queira botar o emprego dele em jogo, né? Porque a gente sabe como é a pressão aqui no Brasil. Mas o Marcão realmente é um técnico muito qualificado, que eu creio que poderia assumir um time como o Fluminense e saberia lidar com jogos grandes, como esse jogo. Ô Edu, quem que é o seu favorito para essa partida? Acho que o Galo, acho que todo mundo concorda que o Galo é o favorito. Então. Eu também tô com vocês, mas eu acho que a gente sabe como é jogo de mata-mata e ainda mais tendo o Cuca, que não é o técnico mais brilhante de todos. Nunca se sabe se rolar uma lei do ex com o Casares, né? Casares e Fred, grandes Fredão. jogadores. A sorte pode virar Fluminense e o Fluminense pode passar. Eu lembro que nas quartas de final do ano passado a gente fez um questionamento. Eu fiz um questionamento para vocês que era qual time tem o melhor caminho até a final da competição. Ano passado a gente elegeu o Internacional, que caiu nas quartas de final. E eu quero saber de você, Edu, qual time que tem o melhor, pegou os melhores confrontos até a final. Acho que São Paulo. E você, André? Os melhores? Quem pegou o confronto mais fácil, assim, até a final. Quem tem um melhor caminho, por assim se dizer, porque a gente sabe que. Juntando as oitavas? Não, juntando daqui para frente, das quartas para frente. Flamengo. Eu tô com você, eu acho que o Flamengo pega o Grêmio, que a gente apontou aqui como mais fraco, e depois pega Atlético Paranaense ou Santos, que querendo ou não, são dos primeiros escalão, como o Edu falou. Eu tô com você. Vocês têm mais alguma coisa para falar aqui da Copa do Brasil, antes de a gente passar para a Libertadores, que também já é hoje na terça, no caso, vai ser esse episódio na terça? Não tem nada a falar, não. Bora. Então vamos separar só dos brasileiros da Libertadores, né? São todos jogos, né? Então não tem como. Achei que ainda tinha um Argentino Júnior vivo na competição, mas eu vou começar logo com o maior, o mais esperado, o jogo entre São Paulo e Palmeiras, jogo que já teve muita polêmica recentemente no Brasileirão, já foi final de taça, né, do Campeonato Paulista ainda nessa temporada, e eu acho que o Palmeiras chega um pouquinho melhor para o jogo, André. Você está comigo? Também acho. Palmeiras, acho que vem mostrando mais resultado do que futebol, na minha opinião. Mas se ele aplicar isso contra o São Paulo, que para mim não vem dando tão resultado,
a prova disso é o Brasileirão. Por mais que esteja nas quartas de finais da Libertadores da Copa do Brasil, no Brasileirão, no sentido que é um campeonato mais a longo prazo, campeonato que é vários jogos, eles não vêm dando resultado, mas vêm jogando bem. Eu creio que o Palmeiras chega um pouco mais como favorito, mas nada que o São Paulo tenha que não vai passar. Não, o São Paulo não consegue passar. Tá um jogo muito equilibrado, mas eu vejo o Palmeiras um pouquinho mais como favorito. E você, Edu, mesmo você torcendo pro São Paulo, você ainda vê um pouquinho de favoritismo do Palmeiras? Cara, eu discordo, apesar de eu achar que clássico é muito difícil sempre de palpitar, prever. Eu acho que São Paulo tá melhor pro jogo. Como nem falou, o Brasileirão tá mal, mas eu acho que isso vem muito por causa dos desfalques e DM, porque, como eu falei, os 11 titulares de São Paulo são muito bons, todos estão jogando muito bem. O Palmeiras, como o André falou, vence, mas não convence, parecido com o Atlético e o Fluminense. E se a gente for pegar o último jogo de comparação, eu acho que vai ser um jogo até tranquilo para o São Paulo, porque aquele jogo só não saiu goleada para o São Paulo por causa da arbitragem. São Palmeiras jogou aquele jogo muito mal, com o Veiga e Scarpa abaixo da média, que normalmente tem mais comando o time. O jogo vai ser no Morumbi, que também o Palmeiras vence do São Paulo no Morumbi desde 2018. Eu acho que o São Paulo cresce muito, cresce muito em decisão de mata-mata. Até agora venceu todas as partidas com tranquilidade, Racing venceu com tranquilidade, agora do Vasco. Todo o Rigoni também, muito decisivo, o Benítez também, Daniel, jogador de jogo grande, Luciano, idem. Eu acho que eu discordo de vocês, eu acho que São Paulo favorito. Apesar de eu não acreditar que é uma vitória garantida, eu acho que vai ser um jogo difícil. A gente sabe como é clássico, tem rivalidade, ainda mais uma competição tão grande como é a Libertadores. Se for pegar pelo último jogo dos dois times na Libertadores, pelas oitavas de final, claramente o São Paulo demonstrou mais futebol no jogo da volta contra o Racing do que o Palmeiras mostrou somado contra os dois jogos da Universidade Católica. Mas mesmo assim, o Abel Ferreira, a gente sabe que ele é um técnico cascudo para essas grandes decisões, para jogos grandes, a gente viu isso na Libertadores do ano passado. E o Hernan Crespo, que eu acho que já esteve em momentos piores no cargo, eu acho que pode ver esse jogo contra o São Paulo como uma retomada daquele grande futebol que a gente viu no início do ano, que era até botado como um dos melhores, talvez o melhor do Brasil, não é não, André? Acho que sim. Cara, se você for ver os últimos jogos de São Paulo tá bem, cara. Acabou ganhando o Atlético Paranaense em casa, não perdia 8 meses, com um time todo esburacado, sem Rigoni, sem Benítez, não, sem Benítez, Pablo fazendo 2 gols. Esse jogo contra o Vasco também foi um jogo, vamos considerar tranquilo. Também, né? Contra o Vasco. Jogo tranquilo. Não foi um jogo ruim, eu achei. Achei que. Não é que o São Paulo jogou mal, é que foi contra o Vasco também, né? O São Paulo jogou muito bem. Mas contra o Vasco também, pô. Sim, contra o Palmeiras, eu tô falando que agora eu também eu não tava referindo às oitavas de final, eu tava referindo aos jogos do Palmeiras, aquele 0-0. Se não fosse a arbitragem, São Paulo ia sair com 2-3-0 daquela partida. Concordo. São Paulo, não, sim, acho que sim. Acho que é um dos melhores times do Brasil. Mas acho que tem que apresentar mais resultado, na minha opinião. Eu acho que, assim, não tem nenhum clube absoluto no Brasil hoje, né? A gente tem muitos times que estão ganhando, mas não estão convencendo. O São Paulo, é verdade, nos últimos jogos, tirando aquele jogo contra o Flamengo, né? A gente teve a sequência do Racing, do Vasco, Palmeiras, Vasco, Atlético Paranaense, que foram bons jogos, só que tem que se ver no grande jogo, né? Porque eu acho que dessa sequência, tirando do Racing, o jogo do Palmeiras é o maior jogo que tem. Não, com o do Racing também, eu acho que esse jogo do Palmeiras nesse momento, o jogo mais importante de São Paulo do ano. Você concorda comigo, Edu? Você acha que a final do Paulista, por toda a circunstância, tinha um valor tão grande quanto? Acho que eu concordo com você. Acho que nem eu disse, eu acho que o elenco de São Paulo está muito bem preparado para mata-mata até agora, se mostrou muito calmo. O Crespo também, um time mata-mata, eu acho que São Paulo vai muito bem, que nem eu falei, os jogadores eu acho que estão muito cascudos para esse tipo de jogo, como Luciano, Rigoni, Benítez, Dani Alves, Miranda. Eu acho que o São Paulo tem um elenco muito experiente, eu acho que não sente a pressão desse tipo de jogo.
Eu não sei se vai sentir a pressão ou não, mas é um jogo muito grande, né, André? E vem muita pressão nos jogadores, porque um Palmeiras e São Paulo, um dos maiores clássicos do Brasil, numa quarta de final de Libertadores, que é um torneio gigantesco, é um jogo muito decisivo para a carreira de todo mundo que tá lá dentro, né? Com certeza. Vai ser um baita jogo. Um jogo que eu quero assistir. Muito bom. O jogo, acho que seja o melhor jogo da rodada e talvez os melhores jogos, se depender das duas equipes, se jogarem o melhor futebol possível, eu acho que desses mata-matas talvez só perca uma eventual final de Libertadores. Porque é uma expectativa gigantesca e eu espero não ser Vai ter frustrado. Fla-Flu, se pá, também, né? Tem Fla-Flu. Mas Maior clássico do a mundo. gente viu os últimos Fla-Flus que o Flamengo jogou mais que o Fluminense, teve um que o Fluminense ganhou, teve um que o Fluminense ganhou. Mas o Flamengo joga um futebol melhor do Fluminense, que esse, inclusive, é o próximo jogo que a gente vai falar. O André falou que a gente pode ter um Fla-Flu, né? Mas esse Fla-Flu só vai acontecer se o Fluminense passar do Barcelona de Guayaquil, um time que já ganhou de Boca Juniors, já ganhou de Santos e que tem um fator muito importante na Libertadores, que é a altitude. A gente vê relato de vários jogadores falando de Tem não. oxigênio. Eles não vão jogar na altitude, André? Barcelona de Guayaquil? Guayaquil, fui jogar 4 metros só Só? do nível do mar. Só, 4 sério? metros. Uhum. Então aí eu fui pego pelo papinho, mas na minha cabeça o Bastão de Guayaquil sempre jogava com altitude a seu favor. Não, não, Mas não. depois de todo esse discurso, é um time difícil de se enfrentar e é um time que se mostrou que Não, sabe jogar sempre. Libertadores. Ô, Edu, qual que é a sua expectativa para o jogo do Barcelona de Guayaquil contra o Fluminense sem altitude? Eu acho que eu colocaria o Barcelona um pouco à frente. É um time muito difícil de se jogar. A gente viu, foi contra o Argentino Júnior, certo? Essa partida de oitavas. Não, foi contra o Vélez Sarsfield, que fez jogo difícil contra o Flamengo. E é Velho. quatro. E É, é Velho quatro. Sarsfield, isso, Velho Sarsfield. A Argentino Júnior foi o River Plate. Isso. Isso. É, Velho Sarsfield também estava bem no campeonato. O Barcelona é um campeonato é um time difícil de jogar. Ganhou do Santos, ganhou do Boca. Eu acho que nem eu falei, eu acho o Barça um pouco à frente do Fluminense. E você, André, você que já falou tão mal de Roger Machado, do time do Fluminense esse ano, você acha que o time de Guayaquil, que joga a 4,2 metros do mar, toda expectativa que ia ser em cima das montanhas, ganha do Fluminense? Não ganha não, vai acabar com o Fluminense, vai ser triste. Porque diferente do Galo, o Barcelona de Guayaquil tem uma constância e vem sempre jogando bom futebol na Libertadores, pelo menos. Eu não sei no Campeonato Equatoriano, mas Libertadores não teve nem... Perderam pro Vélez, mas no restante ganharam de Boca, ganharam de Santos. Na segunda partida contra o Vélez, eles amassaram o Vélez, jogaram muito, muito, muito mesmo. Não tem muito o que fazer, né? É tristeza só. Eu ainda tenho esperanças, mas pensar que a gente vai enfrentar provavelmente o Flamengo do Renato Gaúcho com o Fluminense de Roger Machado, no provavelmente o Fla-Flu mais importante, assim, pelo menos nos últimos tempos, é triste, assim. O futebol, apesar do Fluminense, não é satisfatório, né? Acho que o Barcelona vem com favoritismo, um pouco maior, mas em campo acho que vai refletir mais ainda. O time do Fluminense não vai jogando bem, vai ter que mudar muita postura. A gente tem a volta do nosso pilar da zaga, que é o Nino agora. Acho que todos, Nino, Martinelli e Caio Paulista, esses são os melhores jogadores do Fluminense hoje. Se o Roger não mudar, tirar o Nenê do time, coisas assim. O Fred, eu não gosto de falar de tirar o Fred do time, porque o Fred o Nenê também mas o Fred é mais ídolo. Então, acho que ele em campo é muito mais força, mas o Fred e o Nenê, eu acho que seriam melhores utilizados se eles entrassem no final da partida. Por exemplo, o que aconteceu foi como você no Fla-Flu, o Nenê entrou no final da partida, ele arrebentou no último Fla-Flu brasileiro, porque ele tinha muito fôlego ainda e ele não consegue jogar mais de 60, 50 minutos. O Nenê, o Fred, eles caem muito de produção, ainda mais jogaram o jogo passado, para mim foi um absurdo. O Fred jogou 60, 70 minutos do jogo,
contra o América Mineiro. O Nenê jogou 60 minutos contra o Grêmio. Eles vão ter um desgaste maior nessa partida, não vou conseguir atuar o que eles querem. O Roger demora muito para substituir, quando substitui mal. O Barcelona, para mim, vem com muito mais força, né? Vendo desses jogos contra o Vélez, eu acho que o Fluminense, eu acredito, né? Mas vai ser difícil. Assim Cara, eu como nunca vi um torcedor tão pessimista em toda a minha vida. Pelo amor de Deus, André. Cara, eu Nossa disse que eu tô senhora. torcendo e eu quero que o Fluminense ganhe, mas eu digo assim, vai ser muito difícil, pô. Que torcedor pessimista, cara. Nossa senhora. Cara, eu tô criticando meu time só, mano. É pessimismo, mano. É é muito realismo. crítico e pouca esperança para André. Não, eu tenho muita esperança. Não sei, velho. Eu acho que, pô, acredito em Deus e tal. Acho que dá pra ganhar assim, se depender dele. Então, ó, assim como todo o campeonato da América do Sul, menos o brasileiro, né? Não sei por quê, o campeonato do Equador parou na Copa América, então o Barcelona está em início de temporada, pode não estar tão engatado quanto ele estava, mas vem de 5 vitórias seguidas, desde aquela derrota, como o André falou, o jogo de ida de 1-0 contra o Vélez Sarsfield, ganhou e ganhou bem no seu campeonato equatoriano, ele está em segundo colocado atrás do Independente Del Valle, e também, né, o jogo que aí realmente dominou, tive a chance de ver um pouquinho do jogo de volta contra o Vélez por 3-1, mas eu acho que assim, o time do Fluminense tem jogadores como o Fred, eu acho que o Fred talvez seja o maior exemplo que eu consiga falar. O Fred, a gente sabe que ele não vai subir de jogo. Ele tá velho? Tá velho. Já não é o mesmo Fred que era antes? Não é o mesmo Fred que era antes. Mas o Fred, ele é um cara acostumado com esses grandes jogos e eu acho que eu sei que o Fluminense não está na melhor fase possível, o André já falou 1001 defeitos desse time, mas eu acho que não é um jogo tão fácil para o Barcelona de Guayaquil, e eu tenho esperança no nosso time brasileiro. Eu pinto o Fluminense nas quartas de final para enfrentar o Flamengo, porque, pelo amor de Deus, né? Se não ganhar do Olímpia, vai ganhar de quem, Edu? Exatamente. Se ganhar do Olímpia, não vai ganhar de quem? O time do Olímpia é muito fraco, cara. O Internacional meteu 6 nesse time do Olímpia e conseguiu perder para eles. O Internacional às vezes é uma coisa absurdas que eu não entendo como acontece, mas tudo bem. O time do Flamengo é muito superior ao time do Olímpia, eu acho que não tem nem discussão, o Flamengo amplo favorito. Eu acho que a gente não precisa nem ficar nos desgastando aqui para falar que esse É, Flamengo do Renato Gaúcho estava impecável até esse jogo contra o Inter. São mais de 20 gols em 6 jogos, né? Acho que está chegando a 30 gols. Nem o início do Jorge Jesus, que foi o grande técnico assim dos últimos tempos no Flamengo, foi tão bom quanto esse. E o Renato Gaúcho falou que com o time do Flamengo, com todo esse investimento, ia brilhar e está realmente brilhando, podendo com muita chance estar em 2 semifinais de competições internacionais, né, André? Competições internacionais não, perdão. Competições de mata-mata. eu acho que o Flamengo tentou para passar contra o Olímpia. Renato Gaúcho, até o jogo não tá fazendo um trabalho impecável. Falar, né? Isso é uma baita. Porque assim, se fosse de um jogo, eu falo, não é impossível o Olímpia passar. Isso é contra coisa contra o Inter. Mas se o Inter, o Olímpia, fizer 4-0 no jogo, não, o Flamengo vai chegar e vai fazer 5-0 em cima dele, porque são 2 jogos. São 2 preparações. Então, como se trata de 2 jogos, o Olímpia vai ser massacrado. Eu tô com você. Eu acho que é papo de dois jogos com placar elástico. O Flamengo é dominante aqui no Brasil até certo ponto, né? A gente não sabe nos grandes duelos desse time do Renato Gaúcho. Nos que já teve, mostrou-se bem, tirando do Inter. E contra o Olímpia, que é um time, como o Edu falou, é um time fraco, conseguiu tomar de 6 do Inter, e é meio surpreendente até o Inter não estar aqui. O Flamengo, eu acho que é o time que tem a melhor vaga nessa competição. É um time que, assim como na Copa do Brasil, eu acho que está bem classificado para a semifinal. E só para fechar aqui, a gente tem um jogo de Atlético contra River. Um jogo que vai ser muito parelho. Na verdade, que o time do River já não é o mesmo de outrora, mas tem toda a mística de ser o River Plate, né, Edu? Exatamente. River, apesar da fase não tão boa quanto já foi, é um time sempre muito difícil de enfrentar, um time muito bom, técnico muito bom, sempre muito organizado. Eu acho que também vai pesar um pouco da experiência do Galhardo e um pouco da camisa do River, porque o Atlético não tem muita atuação em Libertadores, e eu coloco o River como favorito, apesar do time do Atlético
tá trazendo resultados. Você, André, você também compra essa do Edu? Sim. Gostei da vontade do André de falar do jogo. Sim. Como vocês bem falaram, né? O River tem o Marcelo Gallardo, que é um dos grandes técnicos do mundo hoje, é muito distante aqui na América do Sul, e está início de temporada, passou um pouquinho de sufoco com o Argentino Júnior, mas não começou tão bem o campeonato argentino, são 3 jogos sem vitórias, mas a gente sabe como é difícil, como tem uma mística muito grande em torno do River, em torno do estádio, em torno dos jogadores também, já não é o mesmo elenco que foi campeão, mas assim como o André falou bem do time dele, eu tenho que falar bem do meu time. Eu acho que o Galo tem chances, tem qualidade para passar, tem que ver se consegue botar os talentos em campos. Tem que ver se o time consegue jogar melhor que foi contra o Boca Juniors, porque se jogar tão ruim quanto o Boca, que é um time que está muito pior que o River, tem muita chance de ser eliminado, mas compensação, jogar o melhor futebol possível, consegue ficar em semifinal de 2 competições de mata-mata. Vocês têm mais alguma coisa aqui para falar de Libertadores? Vocês querem responder a pergunta de quem tem o caminho mais fácil até a final? Assim como a gente fez da Copa do Brasil? Flamengo. Flamengo de novo, André? Também acho. O Flamengo a chave do Flamengo na hora do sorteio. A gente comentou até que realmente o peso está muito mais do outro lado do que do lado do Flamengo, mas é uma semana cheia de jogos bons. Vai ter Copa do Brasil, Libertadores, e a gente volta aqui em algum momento, tem sorteio de Champions. Acho que fim de semana que vem a gente já está de volta para comentar um pouco dessa primeira rodada dos jogos de ida da Libertadores. Então é isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se você está ouvindo no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, dá uma conferida se você gosta de ouvir em outras plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, está na descrição do episódio. E dá uma moral também no nosso canal do YouTube, se você está ouvindo no Spotify, que também está na descrição. Eu me despeço por aqui. Falou!